Irmãos e irmãs, paz do Senhor. Hoje, vamos mergulhar em uma das mais extraordinárias manifestações do poder e da presença de Deus. Êxodo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: Certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: Eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão à tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, deixa-nos ir caminhando por 3 dias deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir, e favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro e também roupas que colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim, despojareis os egípcios. Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? Moisés respondeu: Uma vara. O Senhor lhe ordenou: Joga-a no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a,
e ela transformou-se numa vara de novo, para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo, e quando a tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca, e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés, e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Assim, ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Moisés volta para o Egito. Então, Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixa-me voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés: quando voltares ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te disse: deixa meu filho ir, para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir. Por isso, matarei o teu filho primogênito. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então, Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou. E ela disse: marido sanguinário, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: vai para o deserto, ao encontro de Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que o mandara realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou. Quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Reflexão. No começo de Êxodo 3, Moisés está cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, no deserto, quando se aproxima do Monte Horebe, o monte de Deus. Neste local sagrado, Deus se manifesta a Moisés através de uma sarça ardente que não se consumia. Irmãos, este é um lembrete poderoso de como Deus pode nos chamar em meio às nossas tarefas cotidianas, em lugares e momentos inesperados. Ele usa o comum para revelar o extraordinário.
Quando Moisés vê a sarça, ele decide se aproximar para entender o que está acontecendo. Deus então o chama pelo nome: Moisés, Moisés. E Moisés responde: Aqui estou. Este diálogo inicial é um convite para nós. Deus nos chama pelo nome, nos conhece pessoalmente e espera nossa resposta. Quando Ele chama, espera que respondamos com prontidão e disposição. Deus instrui Moisés a tirar as sandálias, pois o lugar em que ele está é terra santa. Este ato simboliza a necessidade de reverência e santidade diante da presença de Deus. Irmãos, muitas vezes, Deus nos chama a nos despirmos de nossas iniquidades, de nossos fardos e a nos apresentarmos diante dele com humildade e respeito. Precisamos reconhecer e respeitar a santidade de Deus em nossas vidas diárias. Deus então revela seu plano a Moisés. Ele viu a aflição de seu povo no Egito, ouviu seu clamor e desceu para libertá-los e levá-los a uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel. Esta revelação nos lembra que Deus não é um espectador passivo em nossas vidas. Ele vê nossas dores, ouve nossos clamores e está ativo em nossa libertação e provisão. Ele tem um plano de redenção para cada um de nós. Quando Deus chama Moisés para ser o líder desta missão de libertação, Moisés questiona sua própria capacidade. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus responde com uma promessa poderosa: certamente eu serei contigo. Irmãos, quantas vezes sentimos que não somos capazes ou dignos de cumprir o chamado de Deus? No entanto, Ele nos garante sua presença. Não estamos sozinhos. Deus está conosco, capacitando-nos para cada tarefa que Ele nos confia. Para confirmar o chamado de Moisés, Deus realiza sinais milagrosos. Ele transforma a vara de Moisés em uma serpente e depois a retorna à sua forma original. Ele faz a mão de Moisés ficar leprosa e depois a cura. Esses sinais são provas tangíveis do poder de Deus e de sua presença. Eles nos lembram que Deus nos dá sinais e confirmações para fortalecer nossa fé e nos capacitar para a missão. Mesmo depois desses sinais, Moisés ainda hesita, dizendo que não é eloquente e que tem dificuldades para falar. Deus, em sua misericórdia, providencia Arão, irmão de Moisés, para ser seu porta-voz. Isso mostra que Deus não nos deixa sozinhos em nossas fraquezas. Ele nos dá suporte, envia ajudadores e nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir sua vontade. Desculpas de Moisés e nossas desculpas. Moisés apresentou várias desculpas diante do chamado de Deus. Inadequação pessoal. Moisés perguntou: quem sou eu para ir ao Faraó? Esta é uma desculpa baseada na autopercepção de inadequação. Irmãos, quantas vezes nos sentimos insuficientes e pequenos diante das tarefas que Deus nos confia? Olhamos para nossas limitações em vez de confiar no poder de Deus. Incerteza sobre a autoridade de Deus. Moisés perguntou: qual é o nome dele? Ele estava preocupado com a aceitação de sua mensagem pelos israelitas. Muitas vezes, duvidamos da autoridade e da mensagem que Deus nos dá, temendo que outros não acreditem em nós. Falta de credibilidade. Moisés disse: mas eles não acreditarão em mim. Esta é uma desculpa baseada no medo da rejeição. Irmãos, quantas vezes hesitamos em seguir o chamado de Deus por medo de não sermos aceitos ou acreditados pelas pessoas ao nosso redor? Deficiência de habilidades. Moisés afirmou: eu nunca fui bom orador. Ele se sentia inadequado em suas habilidades de comunicação. Muitas vezes, focamos em nossas fraquezas e esquecemos que Deus pode suprir todas as nossas necessidades e capacitar-nos além de nossas limitações. Mesmo diante de todas essas desculpas, Deus não desistiu de Moisés. Ele respondeu a cada uma delas com paciência e providência. Deus prometeu sua presença, deu sinais milagrosos como evidências e providenciou ajuda através de Arão. Insistência de Deus em seus escolhidos. A insistência de Deus em usar Moisés, apesar de suas desculpas, revela um aspecto profundo do caráter divino.
sua determinação em cumprir seus propósitos através de nós, seus escolhidos. Deus não desiste facilmente. Ele vê nosso potencial, conhece nossas fraquezas e ainda assim escolhe nos usar para a sua glória. Presença de Deus. A promessa de Deus de estar com Moisés é um lembrete constante de que Ele nunca nos deixa sozinhos. Certamente eu serei contigo. É uma promessa que ecoa em nossas vidas. Deus nos acompanha, guia e sustenta em cada passo de nossa jornada. Paciência e providência. Deus mostrou paciência com as desculpas de Moisés e providenciou soluções para cada uma delas. Ele não apenas ouviu as preocupações de Moisés, mas também providenciou respostas concretas. Isso nos mostra que Deus entende nossas lutas e está disposto a fornecer o que precisamos para cumprir sua vontade. Capacitação divina. Deus transformou a vara de Moisés em uma serpente e depois a curou de lepra para provar seu poder. Ele capacita aqueles que chama, mostrando que nossas limitações humanas não são obstáculos para seu poder divino. Deus nos equipa com dons e sinais para realizar sua obra, suporte através de outros. Ao providenciar Arão como porta-voz de Moisés, Deus mostra que ele nos dá suporte através de outras pessoas. Ele coloca ajudadores em nosso caminho, nos envia parceiros para compartilhar a carga e nos ajuda a cumprir nosso propósito. Irmãos, esta passagem nos ensina a reconhecer e aceitar o propósito de Deus em nossas vidas. Deus nos chama não por causa de nossas perfeições, mas porque Ele vê além de nossas limitações. Ele nos capacita, nos fortalece e nos equipa para a missão que nos dá. Quando aceitamos o chamado de Deus, não dependemos de nossa própria força, mas da presença e do poder dele. Devemos estar atentos aos sinais de Deus, dispostos a santificar nossas vidas e a responder ao seu chamado com fé e obediência. Quando aceitamos o propósito de Deus, Ele nos guia, nos fortalece e realiza maravilhas através de nós. Que possamos sempre dizer, eis-me aqui, quando Deus nos chamar, confiando que Ele nos capacitará para a obra que nos confia. Que a presença do Senhor nos fortaleça e que possamos ser instrumentos de libertação e bênção em suas mãos. Orem comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e exaltamos teu santo nome. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que chama, capacita e envia. Hoje, Senhor, nos colocamos em tua presença, buscando tua face, clamando por tua direção e força. Pai amado, assim como te manifestaste a Moisés na sarça ardente, revela-te a nós hoje, que possamos sentir tua presença de forma palpável, sabendo que tu estás conosco em cada passo de nossa jornada. Senhor, nós nos aproximamos de ti com reverência, tirando as sandálias de nossos pés, reconhecendo que estamos em tua santa presença. Purifica-nos, Senhor, e prepara-nos para ouvir tua voz e cumprir tua vontade. Deus, tu vês nossas aflições, ouves nossos clamores e conheces nossos sofrimentos. Assim como viste a opressão do teu povo no Egito e desceste para libertá-los, nós clamamos a ti por libertação em nossas vidas. Liberta-nos das cadeias do medo, da dúvida e da incerteza. E livra-nos de tudo o que nos impede de viver plenamente o teu propósito. Conduze-nos, Senhor, a uma terra de paz, alegria e prosperidade espiritual. Uma terra onde fluem leite e mel, onde experimentamos a abundância da tua graça e misericórdia. Senhor, muitas vezes nos sentimos como Moisés, questionando nossa capacidade e dignidade para cumprir teu chamado. Perguntamos: quem sou eu, Senhor? Mas hoje nos lembramos de tua promessa. Certamente eu serei contigo. Ajuda-nos a confiar em tua presença constante, sabendo que não estamos sozinhos. Tu és o Deus que nos chama pelo nome, que conhece nossas fraquezas e ainda assim escolhe nos usar para a tua glória. Pai, fortalece-nos em nossa fraqueza. Capacita-nos além de nossas limitações humanas.
Dá-nos a coragem de avançar, mesmo quando nos sentimos inadequados. Que possamos ver Tua mão poderosa operando em nossas vidas, realizando sinais e maravilhas que confirmam Tua presença. Que possamos confiar em Tua provisão, sabendo que Tu nos dá tudo o que precisamos para cumprir Teu propósito. Senhor, muitas vezes, como Moisés, apresentamos desculpas. Dizemos que não somos bons o suficiente, que não temos habilidades, que outros não acreditarão em nós. Mas hoje, entregamos todas essas desculpas aos Teus pés. Sabemos que Tu és o Deus que faz a boca do homem, que dá sabedoria e entendimento. Ensina-nos o que devemos falar e fazer. Que possamos depender inteiramente de Ti, sabendo que Tua graça é suficiente para nós. Pai amado, envia-nos ajudadores, assim como enviaste Arão para ajudar Moisés. Coloca em nosso caminho pessoas que possam nos apoiar, nos encorajar e compartilhar a carga conosco. Que possamos trabalhar juntos para Teu reino, unidos pelo amor e pela missão que nos confiaste. Senhor, pedimos que fortaleças nossa fé, que possamos ver além de nossas limitações e circunstâncias, enxergando Tua grandeza e poder. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, sabendo que Tu és o autor e consumador da nossa fé. Que possamos caminhar com ousadia e confiança, sabendo que Tu és fiel e cumpres Tuas promessas. Pai Celestial, oramos por todos aqueles que estão ouvindo esta oração. Que cada coração seja tocado por Teu Espírito Santo. Que cada pessoa seja renovada, fortalecida e encorajada. Que possam sentir Tua paz que excede todo entendimento, Tua alegria que é nossa força e Tua esperança que nunca falha. Senhor, nós Te agradecemos por Teu amor infalível, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã e por Tua fidelidade que dura para sempre. Nós nos rendemos a Ti, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que Tua vontade seja feita em nós. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês com coragem, fé e sabedoria. Que Ele revele seu propósito em suas vidas e os capacite para realizá-lo com poder e graça. Que a paz e a presença de Deus estejam com vocês em todas as suas jornadas. Amém. Vou te exaltar.